Graça e paz, amado e amada de Deus. É sempre um prazer estar com vocês e um privilégio servir o nosso Senhor. E é sempre com grande temor e tremor e alegria que nós servimos a Deus. Porque nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Mas eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2 e refletir sobre eles. Aqui abaixo no descritivo do vídeo eu coloco o texto bíblico mencionado. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar conosco, nos guiando em todo o ensinamento, Pai, nos trazendo à mente a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Pai, que ela encontre corações dispostos a ouvi-la, a compreendê-la e a segui-la, Pai, confiando que ela é de fato a Tua palavra. Que nós fechemos os ouvidos para o mundo, para as filosofias, para as doutrinas humanas, mas nos foquemos, Pai, naquilo que o Senhor quer nos falar. Porque nós sabemos, Paizinho, que a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Amados, o tema para o nosso devocional de hoje é o culto agradável ao Senhor. O culto agradável ao Senhor. Amados, somos de Cristo, mas vivemos no mundo. Estamos sujeitos aos estímulos que o mundo oferece. Seus padrões, distorções, especialmente quando falamos de verdades absolutas. O mundo ele insiste em relativizar a verdade, tentando transformar o certo em errado, o errado em certo. E nós sabemos que somos falíveis, somos imperfeitos. E diante de tantas verdades que diferem uma das outras, o que contraria a lógica, né? Porque a lógica diz que não pode haver duas verdades antagônicas. Ou uma está certa e a outra é errada, ou, portanto, uma é verdade e a outra coisa é mentira, ou as duas coisas estão erradas. Isso é o que a lógica diz, né? Mas como é que a gente pode lidar com tudo isso? É porque nós precisamos, portanto, uma base sólida, confiável, que nos conduza em segurança por esta vida e nos leve para o nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo, amados? É a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo é o nosso alvo, o reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala sobre um culto racional. O que ele quis dizer com isso? Ele está falando de lógica, ele está falando de razão. Estamos aqui hoje prestando um culto ao Senhor. Nós o adoramos com louvores, orando em ações de graças, com os nossos bens, né, dando dízimo, ofertas, para que a obra do Senhor continue a se espalhar pela face da terra. Então, para sustento da obra de Deus, é para isso que Deus nos chamou, para nos colocar no corpo, onde Ele é o cabeça. E nós somos cooperadores dele aqui na terra. Então é importante que nós entendamos isso, né?
E agora nós estamos aqui meditando na sua palavra. Então tudo isso faz parte do culto a Deus. Nós estamos prestando um culto, uma reverência, demonstrando o nosso amor ao Senhor. Mas isso não adiantará nada se, ao sairmos do templo ou sairmos deste devocional, voltarmos a viver nos moldes do mundo. Qual a lógica de dizermos que Jesus Cristo nos salvou se continuamos a fazer a vontade do príncipe deste mundo? Se eu vivo gritando, xingando, maldizendo, fofocando, sonegando impostos, trapaceando o próximo, assistindo pornografia, adulterando, a grande pergunta é: Jesus me salvou do quê? Não tem lógica isso, entende? Por isso é importante um culto racional ao Senhor, um culto agradável a Ele. Amados, o verdadeiro culto ao Senhor consiste em nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então a pergunta é: como podemos saber se estamos na direção certa? Como podemos ter certeza de que estamos nos apresentando como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Se estamos prestando um culto que o agrade? A resposta para essa pergunta se encontra no versículo 2 que nós lemos. E eu quero dividir ele em 3 partes. E a primeira parte significa não tomar a forma deste mundo. E está lá Romanos capítulo 12, versículo 2, parte A. Vamos chamar assim essa divisão, parte A, B e C. A diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Quais são os padrões deste mundo? É tudo que contraria a palavra de Deus. É a cultura do bateu-levou, do egocentrismo, rixas, facções, divisões, a homossexualidade, culto de si mesmo, adultério, da confiança das riquezas, ou nas riquezas, na busca pelo poder e ter antes de ser. Amados, geralmente nós tomamos a forma de tudo que gostamos e do meio em que vivemos. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Tudo que vemos, assistimos, ouvimos, experimentamos, vão entrando em nossa mente e aos poucos vamos nos acostumando com essas coisas, E sem perceber começamos a repetir estes modelos. Os nossos olhos e ouvidos estão enchendo o nosso coração diariamente, desde o momento em que acordamos até o momento em que adormecemos. Deus pede para que estejamos em comunhão com os irmãos e compartilhemos os dons espirituais que o Espírito Santo concedeu à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, cada uma das pessoas que crê em Jesus Cristo recebeu um dom de Deus. E todos esses dons são usados pela igreja para edificação mútua. Então o que eu falo edifica vocês, e o que vocês falam também tem que me edificar e edificar aqueles que ouvem vocês. Domingo nós vamos ao culto, e isso é maravilhoso, Mas o que nós fazemos nos outros 6 dias da semana? Será que temos um momento diário com o Senhor em oração? Quanto tempo dura a nossa conversa com Deus? Você faz devocionais diários? Lembre-se que o restante do dia você estará no mundo, se alimentando de muitas coisas. Coisas que vão enchendo o coração da gente, e vão fazendo com que a gente corra riscos de tomar a forma que não convém a um filho de Deus. Ou uma filha de Deus, Quando oramos, nós falamos com o Pai, mas quando nós lemos a sua palavra e meditamos nela, é o Pai que fala conosco. Amados, em Salmos, lá no Salmo número 115, versículos de 4 a 8, diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Não tem têm boca e não falam,
têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Mas por que eu estou trazendo essa palavra aqui, né, que é de Deus? É que aqui fica claro que as pessoas que confiam em ídolos se tornam como os ídolos, cegos, surdos e assim por diante. É uma situação parecida com a que Jesus descreveu lá em Mateus, no capítulo 13, quando os discípulos perguntaram por que o Senhor ensinava através de parábolas. E a resposta foi: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a aqueles, ou seja, aqueles que são do mundo, isso não é concedido, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia do profeta Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Amados, portanto, não tomem a forma deste mundo. Essa é a primeira coisa que devemos fazer, então, para nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Prestar um culto que agrada ao Senhor. A segunda coisa que devemos fazer é deixar que Deus nos transforme. Isso está na parte B do versículo 2, que diz assim: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Amados, assim como as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, a cada manhã, para sermos transformados, nossa mente precisa também de uma renovação diária. Uma mente renovada é uma mente cheia da palavra de Deus e guiada por ela. Amados, a instrução do apóstolo Paulo deixa claro aqui que se nós não deixarmos, Deus não poderá nos transformar. Não que ele não tenha poder para isso, mas o nosso Deus respeita as nossas vontades. Ele nos deu a liberdade de escolha, se serviremos a ele para a vida ou se serviremos o pecado para a morte, conforme está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 16. O Salmo 119, nos versículos 9 a 11, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, amados, é a espada do Espírito, que nos ajuda a vencer o inimigo, conforme está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Guardar a palavra no coração significa ler e meditar nela de dia e de noite, para que ela nos fortaleça e nos permita resistir ao pecado. Amados, lá em Salmos, também, no capítulo 1, versículos 1 e 2, diz algo muito interessante e que tem tudo a ver com esse trecho, com esse texto que nós lemos e estamos meditando nele. A palavra diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amados, o que essa palavra está dizendo é: não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, não sigam os padrões deste mundo. E aí no verso 2 diz: pelo contrário,
O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja, bem-aventurado, é muito abençoado aquele que não toma forma do mundo e ao mesmo tempo, ao contrário, se alimenta da palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, ou seja, deixa que ela te transforme ou nos transforme pela renovação da nossa mente. Amados, precisamos renovar nossa mente diariamente, lendo e meditando na palavra de Deus e nos desviando das coisas e das pessoas cujo comportamento Deus reprova. Mas aqui vimos, até esse momento, que para sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, para prestarmos um culto que agrada ao Senhor, é importante que nós fujamos da forma do mundo e nos deixemos transformar pela palavra de Deus. Agora veremos o terceiro ponto mencionado pelo apóstolo Paulo, que é: experimente como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. O texto bíblico vai dizer ali na parte C do versículo 2, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, nós precisamos evitar os padrões deste mundo, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus e deixar que ela transforme o nosso coração. Então é uma transformação interna, para que então nós possamos ter a experiência, que é isso que nós estamos vendo aqui, possamos experimentar, ter a experiência de como é boa, agradável e perfeita a palavra de Deus. Isso só é possível quando nós experimentamos isto. A palavra de Deus, então, passa a guiar os nossos passos, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas decisões. Trata-se de uma maneira de viver que Deus aprova. E quando a nossa consciência não nos condena, nós nos sentimos em paz com Deus, com o Senhor, experimentamos o andar na sua presença, porque nós estamos no centro da sua vontade. Nós só estamos na presença de Deus se estivermos andando no centro da vontade de Deus. Porque quando nós nos desviamos do caminho, nós nos afastamos do nosso Pai. Amados, na prática, devemos sempre nos questionar como Jesus agiria nesta situação. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais conhecemos seus atributos, seus ensinamentos, suas instruções, seu caráter, sua vontade. E isso nos ajuda a evitar a forma deste mundo, nos transforma cada dia mais à imagem de Cristo Jesus. Conforme está na carta aos Romanos, só que no capítulo 8, versículo 29, que diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas esse é o processo de santificação que Jesus citou em oração, quando ele orou ao Pai, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, ele pedia ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amado, só há santificação se nós estivermos seguindo a palavra de Deus, o sólido fundamento. Quem é pai ou mãe já teve a experiência de aconselhar um filho de acordo com a experiência que viveu, a sabedoria adquirida em determinada situação. Às vezes o filho, em sua rebeldia, rejeita o conselho dos pais e depois sofre as consequências, da teimosia. Outras vezes, mesmo tendo vontade de fazer do seu jeito, ele acata o conselho e então ele experimenta o bom e agradável resultado da sua obediência. Amados, nossos conselhos como pais humanos não são perfeitos, mas nós temos um Pai no céu
que é perfeito. E a sua vontade sempre será boa e agradável, bem como o resultado da nossa obediência. Ele é infalível e aquilo que ele prometeu aos que o amam, ele cumpre. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tendo ele prometido, isso ele cumprirá na nossa vida. Quero concluir este princípio, ou este ponto, com o que o apóstolo João diz em sua primeira carta, capítulo 3, versículos 2 e 3. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, aleluia. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque nós estamos num processo de santificação. Sabemos que quando ele se manifestar, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amados, se vivermos a palavra de Deus, seremos transformados à imagem de Jesus Cristo. Então experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, amados, podemos concluir que quando estamos evitando as coisas impuras deste mundo, situações que Deus desaprova, e nos deixamos transformar pela renovação da nossa mente, então nós temos condições de experimentar este culto que agrada ao Senhor, que é boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Esse é o nosso culto racional, um culto que agrada ao Senhor, que pelas misericórdias de Deus, por toda a obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário, nós possamos nos oferecer a Ele como esse sacrifício vivo, santo e agradável. Amados, interessante que aqui no versículo 1 o apóstolo Paulo diz: portanto, pelas misericórdias de Deus. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque nessa carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele fala sobre a doutrina de Deus para a nossa vida. Não a doutrina das religiões humanas, não a doutrina feita e criada pelo homem, mas a doutrina de Deus, o Evangelho de Deus. E Paulo vai revelando toda essa graça que veio para a nossa vida, o quanto Cristo fez por nós para nos tirar do poder do pecado e nos colocar na presença do Pai, para que tivéssemos paz com Deus. Por isso que ele fala, amados, portanto, pelas misericórdias de Deus que foram faladas até agora, eu peço que vocês se entreguem como um culto, se entreguem como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e este é o culto racional de vocês. Amados, eu peço que agora vocês fechem os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, em nossas dificuldades. Nós somos imperfeitos, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe das nossas imperfeições, das nossas fraquezas. O Senhor conhece o nosso coração e a nossa mente. O Senhor sonda, Pai, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Nada é oculto ao Senhor. Paizinho, por isso nós dependemos de Ti, para que essa palavra frutifique na nossa vida. Pai, ajuda-nos a fugir das coisas deste mundo. Pai, que nós deixemos de buscar as coisas que o mundo oferece, mas que são contrárias à Tua vontade. Paizinho, que nós tenhamos no coração um desejo profundo de conhecer a Tua palavra, de ler, de meditar nela
e permitir, Pai, que o Senhor transforme todo o nosso ser pela renovação da nossa mente todos os dias, para que então nós possamos experimentar, Pai, quão boa, perfeita, agradável é a Tua vontade. Que nós possamos dar esse testemunho, Paizinho, aonde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso bairro, no trabalho e em todos os lugares, em todos os nossos relacionamentos, Senhor. Para que não sejamos mais nós que vivemos, mas que o Senhor Jesus Cristo viva em nós. Abençoa, Senhor, cada amado. Transforma-nos pelo poder da Tua palavra. Pai, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, que deixando as coisas que para trás ficam, caminha em direção ao alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Amados, uma semana de paz, de alegria e cheio da presença de Deus. Que vocês possam meditar nesta palavra, refletir sobre ela e permitir que a palavra do Senhor transforme o teu interior e isso seja visto nas coisas que você faz, nas decisões que você toma, nas palavras que você diz, para que você também experimente como é boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, como o verdadeiro culto que nós entregamos ao Senhor e que o agrada.